E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo você vai descobrir como conseguir aprender eletrocardiograma de forma rápida e eficaz usando evidências científicas aplicadas a técnicas de ensino e retenção de conhecimento. Imagine poder olhar para um eletrocardiograma e identificar rapidamente os padrões críticos de situações de urgência que podem fazer a diferença para os seus pacientes e, claro, também aumentar o seu valor profissional de mercado. O método que eu vou te mostrar, ele permite que você enfrente situações clínicas complexas com calma, reduzindo a ansiedade devido à confiança nas suas próprias habilidades. Vai permitir que você ainda tenha o reconhecimento dos seus colegas de trabalho por ser capaz de interpretar um exame que, na verdade, poucos entendem de fato. Você vai descobrir que esse aprendizado leva bem menos tempo do que você imagina. Afinal, é possível dominar a interpretação de eletrocardiogramas com um pouco mais de 5 horas de estudos, fracionadas em doses diárias que cabem no seu dia a dia. E quem que vai se beneficiar dessa conversa aqui? Essa apresentação é ideal para qualquer profissional da saúde que busca adquirir ou aprimorar suas habilidades em eletrocardiografia de forma eficiente, prática e acessível, tais como médicos residentes, que estão em treinamento prático, intensivo e precisam de conhecimentos sólidos e rápidos para aplicar no seu dia a dia hospitalar. Clínicos gerais que desejam ampliar seu conhecimento e melhorar sua prática clínica, médicos recém-formados que precisam da habilidade da leitura do eletrocardiograma para uso em seus plantões, estudantes de medicina, sejam esses do último ano, aqueles que já estão rodando nas enfermarias e urgências, tendo contato com os doentes cardiológicos ou mesmo acadêmicos ainda no ciclo básico de aulas, pois quanto mais cedo você puder incorporar essas habilidades ao seu arsenal clínico, melhor. Mas a gente não fica só na medicina, não. Profissionais e estudantes da área de enfermagem vão encontrar muito valor em adquirir essa habilidade também. Em especial aqueles que já trabalham em unidades hospitalares como UTIs, clínicas cardiológicas. Finalmente, também, os fisioterapeutas intensivos são profissionais que também podem se beneficiar muito do que será explicado aqui nessa aula. Se você já está nessa lista, essa aula é para você. Se você não está, mas ficou curioso, provavelmente essa aula é para você também. E para que tenhamos uma abordagem mais prática, deixa eu apresentar a vocês algumas pessoas que já experimentaram essa metodologia. Que, assim, pegou na nossa mão ali desde o início, foi explicando desde os fundamentos até os desdobramentos, assim, do que todas as alterações de eletrocardiograma queriam mostrar, queriam dizer pra gente. Um meio de entender melhor a interpretação do eletrocardiograma, que é um exame tão frequente, tão importante na prática clínica, que às vezes é apresentado de maneira superficial na graduação e muitos profissionais atuam sem ter esse conhecimento que é fundamental. A interpretação correta de um eletrocardiograma pode ser a peça-chave para o cuidado do paciente, pode ser aquele diferencial que pode salvar uma vida. Me ajudou muito a elucidar eletrocardiograma, um tema muito difícil, pouco abordado na faculdade e que hoje em dia me serve muito nos trabalhos, tanto de plantões quanto da UTI mesmo. Mas antes de dizer para vocês como otimizar e acelerar esse aprendizado de eletrocardiograma, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Anfremonda Amazonas, sou médico cardiologista e intensivista, professor da Universidade do Estado do Amazonas, médico concursado pela EBSER e atualmente responsável por 2 UTIs aqui em Manaus, onde eu vivo e trabalho. Depois de 25 anos de formado, posso dizer para vocês que analiso e interpreto o eletrocardiograma todo santo dia. Eles são parte da minha fonte de renda e eu descobri a minha própria maneira, um jeito de dominá-los. Mas meu grande desafio desde cedo é como ensinar essa habilidade para outras pessoas de forma eficaz. O meu primeiro contato com a eletrocardiografia foi ainda muito jovem, ainda no internato no curso de medicina da UFAM. Eu lembro de já ter a ideia de me tornar cardiologista e me inscrevi num curso extracurricular do saudoso professor Abacuque. Afinal, eu não tinha a menor ideia de como começar a olhar para um eletrocardiograma. Era um curso que ele fazia em 4 noites no Hospital Adventista aqui em Manaus. Ele tinha um jeito muito peculiar de ensinar. Posso dizer que com certeza foi o primeiro a começar a desenrolar o tema na minha cabeça. Eu lembro que ele pegava ali uma tira de eletro, na mão, ensinando como a gente deveria, inclusive, se portar ao interpretar o exame, mesmo que a gente não soubesse a menor ideia do que estivesse vendo. A gente fazia aquela cara de tédio, como se desvendar aqueles rabiscos fosse uma coisa banal para a gente. E aí dizia assim, isso é tal coisa. Então, apesar desse pontapé inicial, foi na residência mesmo
que esse conhecimento em eletrocardiografia, pelo menos para uso pessoal, se consolidou. De fato, a eletrocardiografia é uma ciência relativamente complexa e mesmo ainda quando estudante me debrucei em vários livros, incontáveis horas para dominar esse tema. Esse foi um estudo que transpôs os últimos meses da minha faculdade e se estendeu até o final do meu período de residência, 4 anos depois. Eu descobri que poucos livros tinham uma linguagem acessível, a maioria usava termos técnicos muito difíceis para quem estava começando, mas eu me esforçava para deixar aquilo ali claro, não apenas na minha cabeça, mas porque naquela época eu já tinha necessidade de transmitir esse conteúdo. Todo novo conhecimento que eu domino, eu sinto vontade de passar adiante como uma forma de fixar o mesmo. Durante a residência em cardiologia, eu organizei um pequeno intercâmbio de estudantes de medicina que estavam dispostos a fazer estágio de cardiologia durante as férias da faculdade. Eles vinham de Manaus para Ribeirão Preto, ficavam um mês de férias lá no nosso serviço, imersos no nosso hospital, onde tinham atividades práticas e teóricas de cardiologia. Entre estas, eu ministrava aquele que seria ali o primeiro esboço do curso de eletrocardiograma. Fiz ainda durante a residência uma edição presencial desse curso aberto para todos os profissionais da área de saúde lá da Santa Casa de Ribeirão Preto, onde eu fiz residência, para quem tivesse interesse. Foi um período de refinamento interessante do método, pois eu tive que trabalhar a didática para que atendesse públicos diferentes, porque até então eu tinha dado aulas apenas para estudantes de medicina e eventualmente médicos, mas agora o leque de profissionais se ampliava. O resultado parecia muito bom e eu recebia assim, muitos elogios, dessas pessoas, porque as pessoas, ao final do curso as pessoas vinham me dizer que finalmente tinham entendido, que as aulas tinham sido maravilhosas, o que de certa forma massageava ali o meu ego. Mas na prática eu percebia que ao longo dos meses esse conhecimento não se consolidava nas pessoas. De fato, aquilo ali se perdia em algum lugar. Quando era para colocar em prática, as pessoas ficavam perdidas e não conseguiam aplicar o conhecimento recebido na vida real. E essa percepção, ela foi se repetindo ali ao longo dos meus anos de cardiologista formado, e a descoberta de como melhorar isso veio só mais recentemente quando fiz uma pós-graduação de ensino em saúde. E numa aula de metodologias ativas e suas vantagens, veio finalmente um insight. Onde de fato eu aprendi e consolidei meu aprendizado de eletrocardiograma? Foi na residência de cardiologia. O que aconteceu na residência de cardiologia para que o meu conhecimento se consolidasse? A resposta é metodologias ativas não necessariamente programadas. Afinal, a gente discutia eletrocardiograma todos os dias durante o período da residência. Mas aquele exame, ele não vinha sozinho, ele não vinha isolado num livro. Ele vinha sempre com um paciente, com um quadro clínico. Os achados eram discutidos coletivamente com os outros colegas residentes e logo em seguida com os preceptores. Você acompanhava aquele paciente durante toda a internação. Os eletros tinham um acompanhamento também. Alterações dinâmicas eram visualizadas na hora em que aconteciam. E se uma alteração diferente surgisse, aquilo ali logo virava alvo de discussão num round clínico com a chefia. E isso se repetia todos os dias ao longo dos anos de residência. Ok, achei a solução para o problema, mas meio que continuava, Como que eu poderia transpor toda essa vivência prática da residência para pessoas que querem apenas aprender eletrocardiograma sem passar por uma residência de cardiologia para isso? Então eu fui buscar a solução em artigos acadêmicos e, pasmem, a resposta já estava lá, espalhada ao longo de alguns trabalhos que avaliaram, testaram maneiras diferentes do ensino de eletrocardiografia. E eu vou falar para vocês agora as 5 estratégias comprovadas cientificamente para melhorar o seu aprendizado de eletrocardiograma. A primeira estratégia é a abordagem sistemática na interpretação de eletrocardiograma. Consiste na análise passo a passo dos traçados, permitindo identificar precisamente intervalos, ondas e segmentos. Ao adotar essa metodologia, os estudantes desenvolvem uma rotina de revisão detalhada que minimiza os eventuais erros de interpretação e facilita a identificação dos padrões. Essa primeira etapa tem a ver realmente com o conteúdo que o mínimo que a pessoa precisa saber para entender o eletrocardiograma. A segunda estratégia é o uso de métodos de instruções assistidos por computador ou outros tipos de máquina, que utilizam tecnologias interativas, como simulações com feedback imediato, criando ambientes de aprendizado que recriam situações clínicas reais. Essa abordagem torna possível a repetição e prática sem risco para os pacientes, fortalecendo o conhecimento teórico e prático. A terceira estratégia são módulos de e-learning assíncronos.
através de vídeos narrados, quizzes interativos, recursos multimídia. Esses módulos permitem que os alunos avancem no seu próprio ritmo, e essa flexibilidade aumenta a possibilidade de revisão, fixação de conteúdo, contribuindo para um aprendizado mais sólido. 4 são atividades colaborativas. Preceptoria e estudo de caso. Envolve o quê? Interação entre estudantes e médicos mais experientes, possibilitando a análise de casos reais e o compartilhamento de experiências, tais como a gente fazia lá na minha residência. Essa prática colaborativa promove uma compreensão mais profunda dos conceitos e aumenta a confiança dos alunos na interpretação dos eletrocardiogramas. E 5º e último, educação contínua e atualização prática. O fato é que se a gente parar de ter conteúdo com o assunto, a gente acaba perdendo em maior ou menor grau o conhecimento. Eu mesmo, que analiso uma média de 20 laudos por dia, quando tiro férias, percebo que no retorno eu tenho uma lentificação das minhas análises e demora ali alguns dias para eu retornar à minha performance anterior. Isso eu que faço isso há anos. Você imagina aquela pessoa que fica sem ver eletrocardiograma durante meses, ou às vezes até anos. Então é preciso que você tenha uma manutenção dos conhecimentos, uma atualização periódica daquilo ali, um contato perene com aquilo para que você não esqueça. Bem, essas são as 5 estratégias. Se você aplicar qualquer uma dessas metodologias, o seu aprendizado de eletrocardiograma provavelmente vai ser muito maior. E para você não achar que eu estou tirando isso da minha cabeça, eu vou deixar em algum lugar dessa página aqui de acesso a este vídeo as referências bibliográficas para os estudos que chegaram a estas conclusões. Eu espero que isso te leve a um estudo melhor de eletrocardiograma, evitando que você enfie horas a fio num livro como eu fiz no passado, que provavelmente vai ser muito menos eficaz do que qualquer uma dessas estratégias citadas acima. Bem, e se você chegou até aqui, já deve imaginar que com esses achados eu dei ao meu curso de eletrocardiograma a girada de chave que ele precisava justamente ao aplicar todas essas metodologias descritas acima. O ECG Express é meu infoproduto que se propõe a ensinar a interpretação de eletrocardiograma para você de forma rápida e eficaz, com um pouco mais de 5 horas de curso, que você pode dividir da forma que achar melhor. Em pouco tempo você já vai estar compreendendo boa parte dos traçados que precisa para a sua prática clínica. O ECG Express utiliza uma metodologia que eu batizei simbolicamente de via de condução, que homenageia o sistema especializado de condução elétrica cardíaca. Tudo começa com o conteúdo sinusal, que é a primeira etapa do método, onde os conteúdos que você necessita para a interpretação de eletrocardiogramas são apresentados com uma abordagem sistemática que facilita a absorção do conhecimento. São 5 horas e 30 de conteúdo dividido estrategicamente em 27 aulas de curta duração, entre 10 e 20 minutos cada, projetadas para caber perfeitamente na sua rotina diária. Os módulos do conteúdo sinusal são o ECG normal, ritmos cardíacos, sobrecargas cardíacas, distúrbio de condução intraventricular, o ECG nas síndromes coronarianas agudas, o ECG com marca-passo e outros traçados de interesse clínico. A segunda etapa do método é a oficina elétrica e funciona como a propagação do estímulo elétrico pelo coração. Aqui é onde você vai colocar a mão na massa. Nesta fase você vai aplicar todo o conhecimento teórico adquirido através de exercícios práticos, testes elaborados e acompanhamento de laudos em tempo real que eu forneço para os alunos. É nesse momento que a teoria ganha vida e você começa a desenvolver confiança na sua capacidade de interpretação. Você terá acesso a sessões de discussões guiadas sobre laudos reais de eletrocardiograma. A terceira etapa é o que eu chamo de refinamento do traçado, ou refinamento elétrico, que representa o aprofundamento do seu conhecimento. Aqui, assim como o impulso elétrico se refina no coração, aqui o seu aprendizado torna-se mais sofisticado. Nesta fase a gente vai introduzir tópicos mais avançados, atualizações na área de eletrocardiografia, você terá acesso a aulas sobre temas específicos, estudos de casos complexos, materiais em constante expansão. Este módulo já conta com mais de 2 horas de conteúdo e continua crescendo. A gente tem um roadmap pré-definido ali para essas atualizações, mas eu também procuro atender às demandas eventuais que surgem na nossa comunidade, garantindo que o curso evolua de acordo com as necessidades reais dos alunos. Este módulo é seu caminho para se tornar um verdadeiro expert em eletrocardiograma, dominando todas as nuances e detalhes que farão diferença na sua prática clínica. E finalmente, a quarta etapa do método é a comunidade de Purkinje. Assim como as fibras de Purkinje completam um ciclo de condução elétrica no coração, essa etapa finaliza nosso método com a formação de uma rede de suporte e colaboração.
Você terá acesso a uma comunidade ativa no WhatsApp, onde poderá discutir traçados reais, compartilhar casos clínicos do seu dia a dia, interagir com outros profissionais, com outros alunos, e eu e a minha equipe estaremos presentes para oferecer suporte contínuo, garantindo que seu aprendizado não termine com o curso, mas continue se desenvolvendo através da prática colaborativa. Sobre esta etapa em especial, eu gostaria que vocês visualizassem um pouquinho mais do que os meus alunos têm a dizer. Além de tudo, a gente tem aí o suporte, né, com o grupo do WhatsApp, onde a gente pode estar aí tirando as dúvidas com relação à eletro, casos clínicos. O professor é super disponível com relação a esse tema e tem me ajudado bastante. Recomendo a todos. Como vocês devem ter percebido, o método Via de Condução foi cuidadosamente desenvolvido para simular a mesma experiência que eu tive durante minha residência de cardiologia, mas de forma condensada e acessível. Ele incorpora todas as 5 estratégias comprovadas cientificamente que mencionei anteriormente: abordagem sistemática, instrução assistida por computador, módulos e-learning, atividades colaborativas e educação contínua. O que torna esse método verdadeiramente eficaz é que ele não apenas transmite informação, mas cria um ambiente de aprendizado imersivo que estimula a retenção de conhecimento a longo prazo. Você não estará apenas memorizando padrões de eletrocardiograma, mas desenvolvendo uma compreensão profunda de como interpretar e aplicar esse conhecimento na prática clínica. Você já pode se imaginar daqui a algumas semanas analisando com confiança os eletrocardiogramas de seus pacientes, identificando rapidamente alterações significativas e tomando decisões clínicas assertivas. Esse é o resultado que o ECG Express proporciona através do método Via de Condução. E o melhor de tudo, você não precisa dedicar anos a este aprendizado, como eu fiz. Quando menos esperar, você estará interpretando eletrocardiogramas com segurança e precisão. O ECG Express não é apenas um curso, é uma transformação na sua capacidade de cuidar dos seus pacientes e no seu valor como profissional de saúde. É a ponte entre o conhecimento teórico e a aplicação prática, construída com base em evidências científicas e também na minha experiência de mais de 2 décadas interpretando eletrocardiogramas de forma diária. Eu imagino que você agora esteja se perguntando quanto tudo isso custa. Eu quero que você reflita por um momento sobre o investimento que seria necessário para adquirir este conhecimento por outros meios. Pense no custo de tempo e dinheiro que você teria que gastar em livros e apostilas específicas. Um bom livro de eletrocardiograma custa, em média, algo entre 100 a 250 reais, alguns até mais que isso. Você provavelmente precisaria de mais de um para ter uma visão completa do assunto. Isso sem contar as horas que você gastaria tentando decifrar sozinho conceitos complexos sem um guia estruturado ou um feedback sobre o seu progresso. E mesmo que você esteja disposto a fazer esse investimento em recursos tradicionais, ainda assim estaria faltando algo crucial: você não teria acesso ao módulo de atualização constante que mantém seu conhecimento sempre em dia. E mais importante ainda, você não teria acesso à comunidade de Purkinje, onde o aprendizado colaborativo acontece e onde você pode discutir casos reais com outros profissionais e comigo mesmo. O ECG Express resolve todos esses problemas com um investimento único de apenas R$ 250 reais. Esse valor pode ser parcelado em até 4 vezes no cartão de crédito. Também pode ser feito pagamento via Pix ou boleto, associação de 2 cartões ou qualquer coisa que a gente consiga de acordo com a sua necessidade. E ao adquirir o curso, você terá acesso imediato a todo o conteúdo através da plataforma Hotmart, com vídeo de aulas digitais que você pode assistir no computador, celular, tablet, a qualquer momento e da forma que for mais conveniente para você. Isso inclui todas as etapas e módulos que já discutimos aqui. Você também será imediatamente adicionado à nossa comunidade de Purkinje, nosso grupo exclusivo no WhatsApp, onde todos os alunos podem postar traçado, discutir casos clínicos do dia a dia, trocar ideias sobre eletrocardiograma, e esta interação pode acontecer tanto com outros alunos, quanto comigo mesmo, outros profissionais, enfim, isso é uma troca bem legal. E aqui vem uma vantagem especial para os pioneiros, todos aqueles que adquirirem o ECG Express no ano de lançamento dele, que é 2025. Todos vão ter acesso vitalício ao produto e direito a todas as suas atualizações futuras. Isso mesmo, você paga apenas uma vez e tem acesso para sempre a um conteúdo que estará em constante evolução e aprimoramento. E além de todo o conteúdo e suporte, você também receberá uma certificação digital ao completar o módulo principal desse curso. Esse certificado é fornecido automaticamente pela plataforma assim que você conclui este pré-requisito, sem necessidade de procedimentos adicionais.
E para a sua total segurança, a gente oferece uma garantia de 15 dias. Este é o período que você tem para pedir o reembolso integral do valor pago pela sua compra. Caso esse produto não seja satisfatório, você tem tempo de sobra para experimentar, avaliar nossa metodologia e, caso decida que não é para você, basta solicitar o reembolso sem perguntas e sem complicações. Mas eu tenho quase certeza que isso não vai acontecer. Para a gente finalizar aqui, gente, o ECG Express não é apenas um curso, é um investimento na sua carreira e na qualidade do seu atendimento, do atendimento que você oferece aos seus pacientes. É uma oportunidade de dominar uma habilidade que poucos profissionais de saúde realmente possuem, destacando-se no mercado de trabalho e ganhando confiança na sua prática clínica diária. Como diria um dos meus preceptores da residência, o Dr. Antoniazzi, ele sempre falava o seguinte: conhecimento é um investimento que você nunca perde. E essa é a verdade mais pura. Enquanto outros investimentos podem desvalorizar com o tempo, até mesmo perder, conhecimento só se multiplica e gera frutos ao longo de toda a sua carreira. O domínio da eletrocardiografia é uma dessas habilidades atemporais que continuará relevante e valiosa por toda a sua vida profissional. Então, o que você está esperando? Faça hoje mesmo este investimento em você, na sua carreira, no cuidado dos seus pacientes. Junte-se a nós nessa jornada de aprendizado e transforme para sempre a maneira como você irá interpretar eletrocardiograma. A gente aguarda você no curso e na nossa comunidade. Seja bem-vindo.